Certo, Gabriel, vamos aqui para correção da sua primeira redação, tá? Então, o tema aqui, né? O tema é imigração de populações latino-americanas, né, para o norte do Brasil, né? E pedia dois itens aqui, né? Causas da imigração, expectativa dos imigrantes ao buscar outro país. E item 2, os impactos da imigração para a população dos locais que recebem os imigrantes, tá? Então, toda redação, né, pelo menos o que o CESP cobra, né, o que o CESP dá as maiores notas, tá? Ela tem um padrão a ser seguido, tá bom? Então eu vou falar sobre esse padrão e depois eu comento em detalhe a sua redação, tá? Então aqui, ó, qual o padrão ideal que a banca CESP e outras bancas gostam, né, que dão uma nota maior, né? Então, na introdução, né, o ideal é ter uma introdução, tá? E na introdução, né, você traz o tema, tá bom? O tema aqui, ó. Então você tem que trazer as palavras-chave do tema e dos itens, né? Geralmente são 3 itens, né? Mas nessa redação especificamente tem 2 itens, tá? Mas é nesse sentido, né? Então, na introdução, traz as palavras-chave do tema e dos itens e contextualiza tudo, tá? Então, aqui, ó, palavra-chave do tema, né? Imigração de populações latino-americanas, né? Do item 1, aqui, ó, causas da imigração, expectativa dos imigrantes, né? E do item 2, impactos da imigração, tá bom? Então, na introdução você traria essas palavras-chave, contextualizava tudo, tá bom? E no próximo parágrafo, né? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Você traria, né? Falaria somente do item 1 aqui, ó, que é causas da imigração e expectativa dos imigrantes, né? Tomar cuidado aqui, né? Que o item 1 ele está subdividido, né? Então aqui, ó, causas da imigração, expectativa dos imigrantes, tá? Mas a ideia também, né, do primeiro parágrafo, de cada parágrafo de desenvolvimento, é em cada parágrafo abordar somente um desses itens, né? Então aqui, ó, no próximo parágrafo, né, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, você abordaria somente o item 1, né? Causas da imigração, expectativa dos imigrantes, né? Então, no parágrafo de desenvolvimento, qual a ideia? Você traz uma afirmação sobre o item, né? Então, você traria aqui, ó, uma afirmação sobre as causas da imigração e as expectativas dos imigrantes, e você argumentaria, né, em cima dessas afirmações, né? Então, como que você vai argumentar, né? Argumentar é você apoiar a sua afirmação, apoiar a sua ideia, né? Então, você argumentaria através de exemplos, de dados estatísticos, né, de texto legal, de discurso de autoridade, tá bom? Beleza. E no próximo parágrafo do desenvolvimento, você falaria só do item 2, né? Então, aqui ó, no terceiro parágrafo, reservaria só para o item 2, né? Então, mesma ideia, traria ali uma afirmação, né, sobre o item, né, impactos da imigração, tá? Não tem problema, pode trazer aqui, ó, esses termos propriamente dito. Poderia trazer impactos da imigração realmente, a palavra em si, tá? Ou um sinônimo dela, né? Mas o ideal é trazer realmente essa palavra, né? Tem pessoas que têm medo de repetir essas palavras, mas não tem problema. A ideia realmente que a banca quer que você, né, que o examinador quer, é que quando ele pegue a redação, ele encontre com facilidade essas palavras-chave, tá bom? Então, no terceiro parágrafo, né, que seria o parágrafo relativo aqui ao item 2, né, o segundo parágrafo de desenvolvimento, né, você traria a afirmação, né, sobre que os impactos da imigração e novamente argumentaria sobre ele, né? Então,
exemplos, texto legal, né? Dado estatístico, discurso de autoridade, texto legal, tá bom? E além disso, né, cada parágrafo, tanto de introdução quanto de desenvolvimento e conclusão, né, esses parágrafos eles têm que estar ali, ó, ligados, né, costurados através de recursos coesivos, tá? Inclusive, é uma exigência da banca, tá bem explícito em todo o edital do CESP, né, que o texto ele tem que ser pautado, tem que ser construído através de coesão e coerência, né? Então, a coesão é a costura, né, entre os parágrafos e entre os períodos, né? E a coerência é um texto que tenha um sentido, né, que tenha uma ordem cronológica, tá bom? Beleza. Então, deixa eu falar logo da conclusão aqui para me retornar aqui a falar da coesão, tá? Então, e na conclusão, né, a ideia, né, é você retomar os itens, né, item 1, item 2, e propor uma solução para o problema, né, quando isso couber, né? Tem redações que não você pode usar o terceiro item já como conclusão, né? Como aqui são 2 itens, né? Então a ideia realmente nessa redação era usar a conclusão como uma solução para esses problemas aqui, né? Causas da imigração, impactos da imigração, tá? Beleza. Então, vi aqui que, né, sua redação tem essas características, né? Pecou em alguns aspectos, tá? Então aqui, ó, na sua introdução, né? Vi que você trouxe aqui a palavra-chave do tema, tá bom? Então aqui, ó, você trouxe imigração, tá bom? Mas ficou faltando você trazer as palavras-chave, né, dos itens, né? Do item 1, do item 2 e contextualizar tudo, tá? Então, depois eu vou mandar uma redação, um modelo para você, né? Que eu fiz sobre esse tema, só para você ter uma ideia de como seria trazer as palavras-chave e contextualizar tudo, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, para a próxima redação sua, introdução, traz as palavras-chave do tema, né? Do item 1, item 2 e se tiver do item 3, tá bom? Então a ideia é interpretar a proposta de redação aqui, né, e buscar essas palavras-chave, tá? Então eu destaquei as palavras-chave aqui, né, em cores diferentes. Então aqui, ó, o item 1, né, tá destacado em azul claro aqui, né, o tema em azul escuro e o item 2 em amarelo aqui, tá? Certo. Então, introdução traz as palavras-chave do tema, dos itens, contextualiza tudo, tá bom? Além disso, o ideal, né, o que a banca cobra é que você tenha períodos pequenos, tá bom? Então, um período, né, é do início da sua fala aqui, da sua escrita, né, até o ponto final, né? Então aqui, ó, seus períodos são pequenos, tá bom? Entretanto, né, você tá pecando muito aqui na coesão textual, tá bom? Então aqui, ó, a ideia, você fala um pouco, pontua, tá? Joga um recurso coesivo, né, uma conjunção ali, tá bom? E continua falando, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu pegar essa outra redação como modelo aqui, tá? Então, ó, falei um pouco, pontuei, né? Joguei um recurso coesivo aqui, uma conjunção, tá bom? Então aqui, ó, nesse sentido. Então, isso ajuda a costurar o seu texto, deixar ele bem, né? Sem deixa ele com uma continuidade, tá bom? Que uma redação sem coesão não tem essa continuidade lógica, tá bom? Então, a ideia do recurso coesivo é essa, é costurar os períodos, tá bom? E os parágrafos, tá? Então, até que seus parágrafos aqui têm recurso coesivo, tá? Mas ficou faltando coesão entre os períodos, tá bom? Então aqui, ó, entre os parágrafos, você traz um recurso coesivo aqui, ó, de fato, contudo, né?
em suma, tá bom? Beleza, muito bom. Entre os parágrafos, tá? Mas está faltando ainda coesão entre os períodos, tá? Então aqui, ó, esses pontinhos vermelhos aqui, né? Esses círculos vermelhos, é onde falta a coesão textual, tá bom? Beleza. Tá. Então, falei da introdução aqui, né? Do próximo parágrafo, né? Que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. A ideia é falar do item 1, né? Causas da imigração, expectativa dos imigrantes, tá bom? Então, novamente, a ideia era trazer aqui as palavras-chave dos itens, tá bom? Então, aqui, ó, vê que você, né, trouxe aqui como causa da, da imigração, né? A crise na Venezuela, né, por exemplo, né? Aqui, ó, você traz ainda, né, como se fosse aqui já a expectativa dos imigrantes, você traz busca de melhores condições de vida, tá bom? A ideia, né, é realmente ainda aqui, ó, trazer essas palavras-chave, né, trazer elas propriamente dito, né? Então você traria lá, ó, as causas da imigração são essas, né? E apontava as causas, né? A crise na Venezuela, né? Terremoto no Haiti, né? Poderia falar mais causas, tá bom? Até porque, né? O item traz aqui, ó, causas, né? Então tem que ficar ligado também que a banca CESP sempre traz, né, nos itens palavras no plural, tá bom? Então, se ela pede causas da imigração, você tem que trazer mais de uma causa, né? Você trouxe aqui a crise na Venezuela, né? Uma causa, né? Poderia trazer ou deveria, na verdade, trazer outra causa, né? Então, por exemplo, o terremoto no Haiti em 2010, né? Que trouxe muita gente para o Brasil também, para o norte, né? Ou ainda a condição, né, histórica lá do Haiti também, né, como o país mais pobre das Américas, né, então isso também faria com que as pessoas viessem para o Brasil, né, beleza. Então aqui, ó, ficar ligado nos plurais, né, e nas palavras-chave, né, pode trazer elas sem medo de ficar repetitivo, não tem problema trazer as palavras-chave, tá bom? Então aqui, ó, palavras-chave, causas da imigração, expectativa dos imigrantes, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, você pecou nisso, né, em deixar de trazer as palavras-chave, tá bom? E aqui também não obedeceu aqui, né, o plural, né, do item, né? Então trazer mais de uma causa, tá? Entretanto, né, seu parágrafo foi bom, né? Você traz aqui, ó, a crise na Venezuela, né, como uma afirmação, né? E embasa, né, argumenta sobre essa afirmação, né, através aqui de um dado histórico, né, de dado estatístico, tá bom? Aqui, ó, a inflação chega a 800%, tá bom? Você também trouxe exemplos aqui, violência, né, taxa de violência, beleza, tá? Então, muito bom aqui essa situação de argumentar em cima de dados estatísticos, de exemplos, né? O que você pecou no parágrafo, né? Não trouxe palavras-chave e não interpretou aqui, né, na forma correta de trazer mais de uma causa, né, da imigração, tá? Beleza. E também você fala aqui, né, aqui, ó, expectativa dos imigrantes aqui, né? Busca de melhores condições de vida, tá bom? Então aqui, novamente, você poderia trazer a palavra-chave, né, que é expectativa dos imigrantes. Então você poderia dizer, né, que os imigrantes esperam na nova moradia, né, melhores condições de vida, tá bom? Também poderia explorar mais esse exemplo, né? Então, que melhores condições de vida são essas? Então, você poderia explorar mais, né? Trabalho, educação, né? Saúde, tá bom? Beleza, tá. Então, aqui, ó,
Eu estou comentando em vídeo, tá? Mas tem vários detalhes aqui escritos, tá bom? Que depois você dá uma lida aqui também, tá? Que tá mais detalhado aqui ainda, tá bom? Beleza. E aqui, ó, segundo parágrafo, né, do desenvolvimento, falar dos impactos da imigração, né? Então, novamente aquela situação, né? Trazer a afirmação lá, né, sobre o impacto da imigração para as populações locais e argumentar sobre essa afirmação, tá? Então aqui, ó, vi que você trouxe aqui, ó, beleza, aqui, então aqui você trouxe, né, a palavra-chave, as palavras-chave aqui, né, do item, né, que é aqui, ó, impactos para a população local, né? Então aqui você trouxe as populações locais, a população local sofre impacto, beleza? Trouxe realmente as palavras-chave. Então esse parágrafo ele está melhor do que o anterior, tá? Beleza. Então aqui, ó, novamente, né, a ideia argumentar através de exemplos, de dado estatístico, tá bom? Então, vi que você argumentou, né, através de exemplos. Então, quando você diz aqui, ó, tal como, né? Então, aqui é como se você estivesse colocando exemplo, né? Então, aqui, ó, condições de vidas precárias, maior índice de violência, né? Ambiente sem controle, tá bom? Beleza, então esse parágrafo muito bom, tá? Pecou ainda, né, em coesão, né? Então aqui, ó, aquela situação que eu falei. Escreve um pouco, pontua, traz o recurso coesivo, né, uma conjunção ali, ó. Então a conjunção traz ali uma conjunção aditiva, por exemplo, poderia trazer um ademais, um além disso, tá bom? Uma conjunção adversativa, né? Então poderia trazer um entretanto, né? No entanto, tá bom? Beleza. E a conclusão é a ideia, retomar os itens e propor uma solução para o problema, né? Então, a sua conclusão foi boa, tá? Então, aqui, ó, você traz em suma, né? Então, quando você diz que em suma, né? Você está dizendo em resumo, né? Então, tá realmente retomando o que disse anteriormente, né? Então, esse termo é muito bom aqui para uma conclusão, tá? E você aqui propõe uma solução, né? Então aqui a solução cabe ao governo local, medidas de proteção, de segurança, de amparo, né, a esse nicho populacional. Beleza, muito bom, tá? Então, eu falei agora dos aspectos macroestruturais, tá bom? Que é relativo ao conteúdo em si, tá? E agora vou falar um pouco, né, sobre os aspectos microestruturais, tá? Então aqui, ó, a redação do CESP também tem essa característica e de outras bancas também, né? Então sempre vai ter ali o aspecto macroestrutural, que é relativo ao conteúdo, né? E o aspecto microestrutural, que é relativo à ortografia, acentuação, respeito às margens, concordância, tá bom? Regência, tá? Então, aqui, ó, a nota em si, né, pelo menos as últimas provas CESP, né, tem esse cálculo aqui, tá? Então, a redação da PRF, né, a nota de conteúdo será 20 pontos, tá bom? Dentro dessa nota de conteúdo, né, de 20 pontos, geralmente a redação em si fica com 19 pontos e tem um ponto que é para a estética, né? A estética da redação, tá? Então, na estética vai respeito às margens, a sua letra, se é legível, tá bom? Beleza, então aqui, ó, nota de conteúdo 20, né? Sendo que 19 é de conteúdo em si e um ponto é de estética, tá? E esse 20 diminui, né, dessa constante 6 que multiplica aqui, ó, número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Então, nesse ponto, quanto mais você escrever, né, maior será a sua nota, né, porque vai diminuir aqui, ó, vai dividir por um número maior aqui, né, o número de erros vai diminuir por um número maior, né, no máximo 30, né, e vai multiplicar, né, por um número menor aqui, né, a constante, né, e consequentemente vai aumentar a sua nota, né? Então a ideia
é explorar realmente as 30 linhas, tá? Beleza, vamos aqui então para os erros microestruturais, tá bom? Então aqui, ó, primeiramente, ó, a ideia é respeitar as margens, tá? Então aqui, ó, isso aqui, ó, é desrespeito às margens, tá? Então a ideia é ir até o final da linha, tá? Então quando chega aqui, ó, próximo do final da linha, você pode até dar um espaço maior aqui, ó, entre essas duas palavras e chegar até o finalzinho da linha aqui. Aqui, ó, da mesma forma aqui, ó, em busca de melhores condições. Então aqui ó, você poderia até aumentar um pouco a letra aqui, mas chegar até o finalzinho da linha, tá? Porque fica fica essa ondulação aqui, né? Por vezes você chega ao final da linha, às vezes não, tá? Então já fere lá naquele aspecto da estética, tá? Então vai perder ponto nisso, tá bom? Beleza. Aqui, ó, então aqui na primeira linha, né? Microestrutura, tá? Então, ó, você fala aqui, ó, a imigração já faz parte do contexto histórico, tá? Então, eu acredito que você quis escrever contexto aqui, tá? Mas na leitura aqui, né? Na aparência aqui, tá como se fosse contato, tá? Então tem que tomar cuidado com a escrita dessas palavras, tá bom? Porque tudo isso perde ponto, tá? Beleza. Aqui, ó, na linha 2, né? Você fala aqui, até os dias atuais, tá bom? Então aqui, ó, você faz uma junção do A mais o S, né? Isso é considerado rasura, tá bom? Beleza. Aqui, ó, tem uma palavra aqui, ó, o sublinhado pontilhado verde, é sinal de vocabulário rico, né? Riqueza vocabular, né? Diáspora venezuelana, né? A história é venezuelana, né? Entretanto, esqueci o sinal aqui, tá? Então, faltou o sinal aqui, tá? Beleza. E aqui, tá bom? Tem um problema de regência, tá? Então, acerca do tema, tá bom? Então, aqui, não sei se foi erro, talvez tenha sido na hora de escrever aí, tá bom? Então, você colocou acerca ao tema, tá bom? Então, o ideal, né? O correto, né? Acerca do tema, tá? Isso, acerca do tema, tá? Na linha 5, né? Então, aqui, ó, você coloca aqui, ó, Venezuela, a crise na Venezuela, assolando o país desde, né? Então, aqui, eu acho que você queria colocar um ano aqui, né? E acabou esquecendo, tá? Então, tem essa interrogação aí, tá? Certo. Aqui, ó, na linha 6, tá? Então, aqui, ó, o ideal seria separar entre vírgulas aqui o porém, tá bom? Por quê? Né? Tá? Eu deixo a explicação aqui escrita, depois você lê direitinho aí, tá? Beleza. E aqui na linha 11, tá? Você botou aqui constou, tá bom? O ideal seria botar aqui, ó, constatou, tá bom? Então, eu explico direitinho aqui também, tá? Dá uma lida quando eu chegar aí, tá? E aqui, ó, é rasura aqui, tá? Então, aqui, ó, na linha 13, tá? Essa letra mais forte, tá? A banca considera rasura. Então, aqui, ó, na linha 13, na linha 17, tá bom? Isso é rasura. Quando você tem uma letra mais forte que a outra, a banca, dependendo do examinador, né? Se for um examinador muito criterioso, ele vai tirar ponto ali considerando uma rasura, tá? Certo. E aqui na linha 14, né? Tem um problema de micro também, tá? Dá uma lida quando chegar aí, tá? Que eu explico melhor aqui no detalhe aqui. É só dar uma lida, tá? Tá bem explicado aí, tá? Deixa eu ver mais. É basicamente isso, tá? E aqui, né? Na linha 22, tá? Então você traz o tem, né? Acentuado, tá bom? Então, quando tem acentuado, né? É porque ele se refere a uma palavra no plural, tá bom? Mas como
o tem aqui está se referindo à quantidade de imigrantes, né? Então o ideal era trazer ele no singular, tá? Beleza, então é isso, tá? Tem mais detalhes aqui escritos aqui do lado, tá? Dá uma lida quando chegar aí, tá bom? E a sua nota está aqui, tá? Então aqui, ó, a legibilidade. Então tirei alguns pontos, tá? Porque tem algumas coisas que dá para melhorar ainda, tá bom? Respeito às margens, tá? Aquela situação, chegar até o final da linha, tá bom? Porque isso desconta ponto, né? Indicação de parágrafos, tá? Então, a indicação de parágrafos, realmente, né? É dar um recuo aqui, né? Fazer um recuo, né? Entre né? Na primeira linha do parágrafo lá, tá bom? E, claro, seguir, deixar aqui, né? Mais ou menos reto aqui, tá? Entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá? Beleza. E a seleção dos argumentos aqui, tá? Eu tirei, né, um ponto, porque, né, tem aquela situação dos plurais, tá bom? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá bom? E você pecou bem em coesão, né? Então, coesão entre os períodos, tá bom? Trazer recursos coesivos, conjunções para fazer a liga, a junção, ali a costura entre os períodos, tá bom? E entre os parágrafos, tá? Beleza. E a estrutura textual, né, se refere à progressividade, né, à sequência lógica, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, a microestrutura, tá? Então foram 11 erros, tá bom? Não são tantos erros para a primeira redação, tá bom? Mas a ideia é reduzir ao máximo esses erros de microestrutura, tá? Então acentuação, ortografia, né? Concordância, regência, pontuação, tá bom? Beleza. Aqui tem alguns aspectos a melhorar para a próxima redação, tá bom? E aqui embaixo eu dou uma orientação geral para a próxima redação. Eu falo um pouco dessa redação e dou uma orientação para a próxima, tá bom? Então é isso, tá bom? Daqui a pouco eu mando o próximo tema para você, né? E você faz a redação da mesma forma, tá? Tenta melhorar essas situações que eu citei, né? Essas situações negativas, tá bom? E tenta melhorar para a próxima redação, tá bom? E é isso então, né? Ficar ligado, tá bom? Redação é isso, é escrever. Quanto mais você escrever, né? Melhor melhores os seus textos serão, né? Então, a ideia é escrever bastante agora, né, sobre vários assuntos, até para não ser preso ser pego de surpresa no dia da prova, né? Então, a ideia é chegar no dia da prova, né, e a situação ideal é chegar na prova e pegar um tema sobre o qual você já escreveu, né? Que aí você fica na sua zona de conforto, tá? Entretanto, se for um tema novo, né, que você nunca escreveu sobre ele, mas que você já está dominando a redação, já fez várias redações, né? Então, você também vai escrever sobre esse tema sem muito problema, tá bom? Então é isso, Gabriel. Até a próxima redação. Tenta implementar essas dicas que eu observei, tá? E até mais e bons estudos.